Deus faz por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Por isso, neste Salmo 107, no primeiro versículo diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E este salmo então fala do exemplo de amor de Deus para com o seu povo, quando eles passavam por dificuldades, tribulações, passavam pelo deserto, quando não conseguiam enxergar uma solução. O Senhor vinha com a misericórdia dele, com a sua bondade, e os serviam com bênçãos dos altos céus. E nós, quando nós não conseguimos fazer por nós aquilo que só o Senhor pode fazer, nós precisamos louvar esse santo nome, porque não há outro para nos socorrer a não ser o nosso Deus. E alguns versículos neste salmo, eles se repetem quando eles clamam, e depois que o Senhor vem com a sua bondade, eles louvam ao Senhor. Mas no versículo 4 diz assim: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. Muitas vezes andamos por estes caminhos, caminhos de deserto, onde não enxergamos a habitação serena do Senhor para a nossa vida. Mas Ele está ali, pronto, com as suas mãos estendidas de bondade para mim e para você. E neste caminho onde nós, aos nossos olhos, muitas vezes não conseguimos enxergar, o Senhor nos ensina, o Senhor nos prepara para receber uma cidade habitada, ou seja, receber as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. E quando esses desgarrados, como está dito aqui no versículo 4, ou seja, pessoas que estão sem rumo, estão desoladas, eles clamam. No versículo 6 diz: e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades, e os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. No versículo 8, aqui eles começam a louvar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Clamam, o Senhor concede e eles louvam. Nós clamamos, o Senhor, pela misericórdia e bondade, nos concede as bênçãos e nós precisamos louvá-lo, porque Ele nos coloca num caminho reto para alcançar cidades habitadas, para alcançar a benignidade do Senhor. E os versículos continuam sempre nesta situação, uma situação de aflição, aí eles passam a clamar ao Senhor. O Senhor concede as bênçãos e eles louvam ao Senhor. E a nossa vida é feita de ciclos, onde passamos muitas vezes por tribulação, clamamos ao Pai, Ele vem com socorro e nós louvamos ao Todo-Poderoso. E um desses exemplos que o salmista coloca aqui, das aflições que este povo passava, uma delas eu quero chamar a atenção para o nosso coração, que diz assim, versículo 33. Ele converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta. A terra frutífera em terreno salgado, pela maldade dos que nela habitam. Converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. E faz habitar ali os famintos, que edificam cidades para sua residência. E semeiam campos e plantam vinhas que produzem fruto abundante. E ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. No meio do deserto, no meio do lugar onde não enxergamos o socorro do Senhor, no meio de uma situação desesperadora, no meio de uma situação que nos traz angústia, no meio dessas situações, o Senhor nos alimenta, o Senhor nos socorre, porque mesmo em toda essa situação de deserto, mesmo no meio dessa situação de sequidão, onde o rio é transformado num deserto, o que era frutífero passa a ser terra salgada, onde não dá fruto. No meio de situações onde o homem que não tem Deus enxerga e diz: o que fazer? Nós também muitas vezes não sabemos o que fazer, mas sabemos que tem um Deus que cuida de nós. Quando clamamos, Ele estende e nós louvamos.
E eu vou repetir novamente o versículo 38. E ele os abençoa, de modo que se multiplicam muito, e o seu gado não diminui. Como conseguimos passar pelo deserto? Como conseguimos sobreviver no deserto? Porque há um Deus que tudo pode, há um Deus de bondade que nos socorre. E o salmista, ele chama a nossa atenção para algo aqui no versículo 43. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. A sabedoria que buscamos dos céus faz com que enxerguemos os braços do Senhor estendidos sobre nós. A sabedoria que o Senhor nos concede faz enxergar estratégias que Ele nos direciona para viver em abundância no deserto. Por isso, em nome de Jesus, no meio do seu deserto, no meio da situação que você vive, clame ao Senhor e Ele te concederá sabedoria para frutificar neste deserto, para que você passe e no final seja cheia de experiências para passar a outras pessoas. Mas não se esqueça de louvar ao Senhor. O clamor e o louvor se repetem nesse capítulo 4 vezes, mostrando para nós a importância de buscar as bênçãos no lugar certo e adorar o abençoador. Fico com essa palavra em nome de Jesus. Amém.